Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 horas da manhã e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria dizer a você que a gente deveria escolher um medo por dia e mostrar quem é que manda. Porque muitas vezes a gente fica a vida inteira tendo medo de uma coisa, medo de outra. Eu não estou falando só de fobias, né? A gente sabe que tem realmente medos muito graves que precisam de acompanhamento, que precisam de ajuda e tal. Mas sabe aquele medinho de tentar algo novo, aquele medinho de mandar uma mensagem para alguém, aquele medinho que impede que a gente vá lá, bata na porta do vizinho e peça uma xícara de açúcar emprestado? Coisas muito simples do dia a dia, mas que às vezes esse medo vai nos paralisando. E a gente tem medos que acabam atrasando a nossa vida, atrasando o nosso dia a dia e atrasando aquela conquista de um objetivo que a gente quer. Então, eu não sei qual é o medo que você pode superar hoje, eu sei qual é o medo que eu posso superar hoje. E eu vou olhar para ele hoje e vou vencê-lo. E queria que você tentasse fazer a mesma coisa, porque com certeza você vai ter um resultado muito bacana. Vamos tentar vencer os nossos medos juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. A gente vai bater um papo agora muito legal aqui no Tudo a Ver. A gente vai falar sobre gorduras, sobre como é que o ser humano tem encarado tudo isso, alguns estudos muito importantes, porque o Dr. Robson Oliva, ele que é doutor em Ciência dos Alimentos, está aqui com a gente. Doutor, primeiro, muito obrigada por ter vindo, é um prazer te receber. Prazer meu, Carol. O senhor já está nessa área faz um tempinho, nesse estudo aí dos alimentos, né? Sim, são 36 anos de estudos da bioquímica dos alimentos. Como é que surgiu esse interesse? Como é que o senhor disse, não vou estudar os alimentos, vou conhecer um pouco mais? Isso desde já dos meus 5, 6 anos eu já sonhava com tubos de ensaio. Sempre me dediquei ao preparo dos alimentos. Uhum. E quando eu fiz o curso de farmácia bioquímica, já direcionado para estudar a bioquímica dos alimentos. E tenho me dedicado a isso há 36 anos. E é algo que te dá muita satisfação pessoal? Com certeza. Muito prazeroso, porque eu tenho uma atividade de negócios, né? Uhum. Mas, além disso, eu tenho prazer pelo estudo da bioquímica dos alimentos. Doutora, a gente fala muito, né, sobre os alimentos, os benefícios, os malefícios, todo mundo tem uma receita para tudo. A internet, eu sempre digo que facilitou muita coisa e piorou muita coisa também, né, porque a gente tem acesso a muito material que nem deveria estar ali, né, devia ser proibido em alguns casos. Mas como é que o senhor que está estudando, né, todos esses alimentos, tem muitos estudos feitos, eu estou aqui com um dos mais recentes, que é um junto com o Dr. Lair Ribeiro. O senhor tem promovido tudo isso e busca que as pessoas entendam, conheçam os resultados dos seus estudos? Existem alguns preconceitos, né, paradigmas sobre a alimentação, principalmente contra as gorduras. Uhum. As gorduras são importantíssimas porque a nossa Constituição, em média, 65% é umidade, 17% é proteína e 17% é gordura. Se você somar isso, 65, 17 mais 17 dá 99, sobra 1%, isso em média. Esse 1% são os minerais, que fazem a nossa eletrólise, fazem a nossa energia, né? Que nem a bateria do carro. Não sobrou mais nada. São 5 elementos que formam o nosso corpo, né? E o quinto qual seria? Açúcar. Açúcar não faz parte da nossa Constituição. Então existe um erro muito grande, um erro de nutrição, de dietética, de discriminar as gorduras e consumir excesso de carboidratos. Né? Carboidratos são todos os açúcares. Todas as farinhas são carboidratos que vão virar lá no estômago, vão virar açúcar. Entendeu? Então,
a partir dos anos 70, foi um ano de uma revolução de conceitos, que se pregou conceitos errôneos que ainda estão perpetuando, culpando as gorduras como a causa de males cardíacos, diabetes e tudo mais, principalmente os males cardíacos. Mas, na verdade, principalmente após a terceira revolução industrial, que foi após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a produzir muito carboidrato, muitos açúcares, e o ser humano que há 100 anos atrás consumia 2 quilos per capita de açúcar por ano, passou a consumir 80 quilos. E o nosso organismo não está preparado para isso, para tanto açúcar que entra no corpo, e não consegue lidar com esse excesso de combustível, certo? Quando se fala isso, precisa se arremeter ao processo evolutivo do ser humano. Nós, Homo sapiens, somos resultados de pelo menos 6 milhões de anos no processo evolutivo. 6 mil? Não, 6 milhões, certo? E a alimentação mudou, passou a mudar dos 100 anos para cá, ou 40, mais precisamente depois de 1970, né? Nós precisamos de gordura. Gordura, quando me refiro às gorduras, são gorduras saudáveis, aquelas gorduras que o ser humano sempre comeu no seu processo evolutivo, né? Houve mudanças a partir de 1911, se criou os óleos vegetais hidrogenados. E o primeiro infarto de miocárdio cientificamente registrado, documentado cientificamente, foi em 1912. Né? Então, se mudou o óleo vegetal, né, que é uma molécula diferente, não é reconhecida pelo organismo, age então como um antígeno que provoca as inflamações, certo? Além do excesso de açúcar que entra no organismo, que o corpo não dá conta disso, certo? A gente marginaliza muito a gordura e não o açúcar, doutor, no nosso dia a dia, o cidadão comum. Isso, se marginaliza a gordura. Se diz assim, a gordura animal é saturada, a gordura vegetal é insaturada. Esse é um erro de interpretação de nutrição, porque todo alimento, não importa ele seja de origem vegetal ou origem animal, ele vai ter as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras poliinsaturadas, certo? E tem um outro erro de nutrição dietética, que é comer de cada em 3 horas. Não se faz isso, doutor? Isso ou não deveria, né? Na opinião bioquímica, fisiológica, não. Certo? Então, eu vou fazer uma analogia. Você pega o seu carro e vai abastecer de combustível. O combustível tem um local para ser colocado, que no seu carro é o tanque, certo? Tanque de combustível. Muito bem. Aí você encheu o tanque, dá uma voltinha, mas o conceito é que você tem que comer a cada 3 em 3 horas. Então, você tem que abastecer novamente 3 em 3 horas. Você não gastou o combustível. Então, você volta ao posto de combustível e vai colocar, mas coloca, né? Dá mais 3 horas, você volta no posto, põe mais combustível. De repente, o local reservado ao combustível está completo, mas o conceito é que você tem que comer em 3 horas. Então, você vai agora colocar o combustível aonde? Coloca no porta-malas. E dá mais umas 2, 3 voltas e o porta-mala vai estar cheio, porque você não consumiu toda a energia que está lá disponível. No quarto, quinto momento, você vai colocar o combustível aonde? Aonde tem espaço. Então agora eu vou colocar o combustível no porta-luvas. E aí você consegue viver com a toxicidade que causa no seu ambiente. Então, eu estou fazendo uma analogia. Perfeito. Que existe um erro de dietética, de nutrição dietética, que você precisa comer de 3 em 3 horas. Não, você precisa comer
a hora que o organismo diga que você está com fome. É diferente, entende? Então, esse excesso de alimentação que tem entrado no nosso organismo, quer dizer, o organismo não dá conta de administrar. Porque no passado, na era paleolítica, não se tinha comida disponível a todo momento, como você vai no supermercado agora e você compra. E pior, que o supermercado hoje, 80% dos alimentos são baseados com base em farináceos, em carboidratos, que lá no estômago vão virar açúcar, né? Um pãozinho de 50 gramas equivale a uma colherada de açúcar, que é 15 gramas. Então, o segundo pão, né? O primeiro pão é salutar, tranquilo. O segundo pão é um veneno, isso pela manhã, certo? Isso tudo tem a ver com o metabolismo, com os hormônios. As doenças da modernidade, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, têm aumentado progressivamente porque nós estamos colocando muito alimento errado para dentro do organismo. A gente ainda tem muita dificuldade, eu acho, de fazer essa relação, né? O senhor estuda isso há muito tempo, mas a gente que não tem esse estudo do dia a dia, a gente tem muita dificuldade de dizer assim, olha, o que eu estou comendo aqui vai fazer um mal ali, vai ter um resultado ali na frente. Às vezes a gente, só preocupa se eu emagreci ou se eu engordei, os exames aparentemente estão tudo ok, beleza. E não é só assim, essa conta não é tão simples, né, doutor? Não, porque o organismo, eu volto à questão hormonal, certo? Então, exemplo disso é obesidade. Obesidade não é uma média entre a ingestão de caloria e o gasto. Não é resultado disso. Obesidade é um desequilíbrio hormonal. Os profissionais de saúde precisam colocar sua consciência de que a obesidade e as doenças da modernidade são desequilíbrios hormonais. Existem calorias e calorias, certo? A caloria de um refrigerante, de um pão, é diferente de uma caloria de um azeite de oliva. É diferente, certo? São as gorduras saudáveis, que foram aquelas gorduras que o ser humano sempre comeu, tá? Que estão nos ovos, no abacate, na manteiga. Margarina não, na manteiga. O que mais? Nas amêndoas. São essas gorduras naturais. Enfim, inclusive da picanha, da carne, da costela, são gorduras saudáveis que sempre se comeu. Quando você ingere essas gorduras saudáveis, você produz hormônios, eu vou citar um nome que é o hormônio leptina. Quando você consome gorduras saudáveis, você produz leptina, que é o hormônio da saciedade. Você fica saciado e também diminui os hormônios da ansiedade, certo? Contrariamente, se você comer 2, 3, 4, 5 pães de manhã, isso passa direto, ele não satisfaz e ele produz um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. O hormônio da fome, ele também induz a ansiedade. Então, você quer diminuir a ansiedade, você tem que comer gordura. Isso é fisiológico, isso é bioquímico. Isso vai contra o que está instituído hoje. Então, a minha missão como um pesquisador científico é tentar reverter esta ideia que existe, certo? Eu sou só uma gota no oceano, mas estou destinado a fazer esta missão. Que bom, doutor. Doutor, a gente tem agora, né, essas dietas da moda.
E a gente tem muita coisa. Recentemente, coisa de uns 2 anos para cá, a gente ouviu falar mais da questão da dieta low carb e da dieta cetogênica. Sim, perfeito. Né? Elas acabam retirando mais a quantidade de carboidratos e colocando gorduras. Só que às vezes a gente percebe que as pessoas fazem isso sem um acompanhamento, sem muito conhecimento. Queria saber como é que o senhor observa, né, esse tipo de comportamento alimentar e se todas as gorduras acabam sendo boas ou não. Porque às vezes a pessoa diz, eu não vou mais comer o pão, vou comer só gordura. Mas será que ela está ingerindo uma gordura saudável? E às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, né? E aí o senhor está desconstruindo um pouco aqui da minha ideia. Será que se a pessoa vai fazer uns exames ali, não está quase infartando? Porque a ideia que a gente tem construído pelos começos da conversa que a gente teve aqui, né? Como é que o senhor observa esse novo comportamento alimentar? Então, nós temos que voltar à era paleolítica, que se comiam alimentos integrais, em que a absorção era apenas em torno de 30% do que se comia, o resto passava direto, certo? Não era absorvido. Hoje inverteu, porque os alimentos estão muito refinados, se inverteu a absorção. Hoje, 30 absorvia, 40 era eliminado. 30 e 70 era eliminado. Hoje inverteu. 30 é eliminado, 70 é absorvido, porque está refinado. Por isso que as pessoas hoje são maiores também de estatura, porque entra mais combustível, certo? Mas o nosso organismo, ele não consegue lidar com tanto açúcar que entra e tantas gorduras e moléculas, enfim, gorduras e outras moléculas modificadas, entendeu? Então, nós temos que voltar a ingerir aquilo que se ingeria na era paleolítica. Porque houve algumas mudanças de orientação, né? Depois eu vou responder, finalizar a sua pergunta, principalmente em meados dos anos 80, que se instituiu como uma ação de marketing aos alimentos light, diet, low fat. Isso se mostrou está se mostrando como um grave erro da dietética, porque não resolveu os problemas de saúde que se propunha a fazer, a mudar, né? Na verdade, está acontecendo o contrário, né? Alimentos light, diet, low fat, baixa gordura, foram implantados com a forma de diminuir as doenças cardiovasculares e correlatas. Mas essa proposta não resolveu, porque as doenças continuam crescentes, certo? Então, temos que voltar à alimentação natural, dentro das possibilidades. É o comida de verdade, assim, doutor? Comida de verdade, né? Abacate, comer costela gorda, picanha gorda, ovos, amêndoas, enfim, né? Tanto que essas mudanças de conceito começaram na era de 70, na década de 70. Em 73 quiseram proibir o ovo como alimento, né? Ele foi um vilão, né? Ainda hoje é considerado vilão, mas está mudando, né? Porque, na verdade, agora está se provando cientificamente que o ovo é mais do que um alimento. Na verdade, diríamos assim, um medicamento, quer dizer, um produto para a saúde, entendeu? E, doutor, a gente tem hoje muitas pessoas que trabalham com pesquisas científicas, né? O senhor é um que trabalha, esse artigo eu achei muito legal de ser também com o doutor Laí Ribeiro, e o senhor pesquisa isso já há um bom tempo e é uma coisa que é um universo que está sempre mudando, tem muita coisa nova entrando ou não? O senhor, digamos, é um pesquisador raiz, assim, que continua com a mesma ideia desde sempre ou não? Vai entrando uma pesquisa nova, a gente vai vendo um resultado aqui, um resultado ali? Existem muitas pesquisas e as coisas são dinâmicas, os conceitos mudam, né? Então, muitas pessoas dizem, era assim, agora não é mais. Porque existem novas técnicas de se conhecer
os processos, no caso, os processos bioquímicos, quando você fala em alimentação. Né? Existem novas técnicas, novas análises que vão te dando novos direcionamentos. Então, é dinâmico. A pesquisa ela é dinâmica. Agora, existem pesquisas e pesquisas. Existem pesquisas tendenciosas, né? Que é a falsa ciência, e as pesquisas verdadeiras. Qualquer pesquisador pode dar direcionamento aos seus resultados e alcançar aquilo que ele deseja, certo? Aquilo que ele está tendencioso a dar como resultado. Ele pode direcionar suas pesquisas, porque os caminhos são alternativos. Agora, então, em resumo, existem as pesquisas verdadeiras e as pesquisas não tão verdadeiras, né? Isso é dinâmico, enfim. Doutor, precisamos conviver com isso também. Verdade. O artigo que eu estou aqui está, o título, né? Vou ler para quem está nos assistindo: O mito das gorduras saturadas e do colesterol. 6 décadas de enganação que tem prejudicado a saúde e o bem-estar das pessoas. Parte 1, desvendando o mito. É muito difícil desvendar o mito e chegar com essa ideia que o senhor tem, com essa conclusão que o senhor tem no dia a dia das pessoas? Sim, é difícil porque a dietética de hoje, quer dizer, as indicações de alimentos, eles são negócios muito fortes. Envolve muito dinheiro, certo? Então, é o mesmo caso dos combustíveis, outra analogia. Já existe carro movido a água, movido a ar, mas todo o sistema de economia é baseado no petróleo, certo? Existe todo um sistema de postos de combustíveis, né, com as distribuidoras. Este é o sistema que está aí, establishment, né, que é assim que funciona. Então, na alimentação também ocorre da mesma forma, né? Agora, o preconceito maior é contra o colesterol. Ora, nosso corpo precisa de colesterol, certo? O colesterol é necessário para formar as nossas membranas. Nossos tijolinhos das nossas células são fosfolipídios de membranas. São constituídos de gordura e proteína, certo? E o colesterol entra neste processo fazendo os acertos da sua célula, né? Nós estamos aqui dentro de uma célula, tá? Então, o colesterol é importante para a formatação das nossas células, dos nossos tecidos, é importante para a formação de muitos hormônios, inclusive os hormônios sexuais, certo? E também hormônios esteroidais, como o cortisol. Se nós tivéssemos o cortisol, que é o hormônio da luta e defesa, nós não estaríamos acordando e indo trabalhar. Esse cortisol é formado a partir do colesterol. O colesterol também irá formar a vitamina D, que hoje sabe-se que a vitamina D não é exatamente uma vitamina, é um hormônio. O colesterol forma a mielina. Mielina, você imagina um fio elétrico, tá? Porque os nossos nervos, fazendo uma analogia grosseira, também é um fio elétrico, e passa uma corrente, uma despolarização que dá uma corrente elétrica. Você sabe, então, que o fio tem um isolamento, uma capa plástica de isolamento. Isso nos nossos nervos se chama mielina, que é formada por colesterol. Então, se imagina um fio que está descapado, que não tem isolamento, o que acontece? Ele dá um curto-circuito. Então, se não tiver colesterol dentro do nosso organismo, não vai ter a formação da mielina e temos problemas, que é o caso do autismo e outras doenças degenerativas por falta de colesterol. Enfim, colesterol é importantíssimo, de tal forma que, se nós não ingerirmos o colesterol, ele irá se formar endogenamente dentro do corpo, porque ele é preciso, ele é necessário. Então, existe um preconceito muito errado sobre isso. Muitos profissionais indicam, vamos baixar o seu colesterol. Não, o colesterol ele vai estar no nível necessário para o corpo,
certo? Então, vou fazer uma outra analogia. Nós estamos aqui numa sala. Vamos comparar isso, fazendo uma analogia que isso aqui seria uma célula. Se você tem um vazamento lá no cantinho dessa sua célula, dessa sua sala, estamos dizendo que é uma célula, um vazamento, o que você faz para corrigir o vazamento? O que você faz? Eu chamaria alguém, doutor. Chama alguém, perfeito. O que esse alguém vai fazer? Ele vai retificar aquele vazamento, certo? Vai fazer um conserto. Fazer um conserto de que forma? Tem que tapar, né? Vai tapar com o quê? Com o mesmo material. Né? Com cimento, com impermeabilizante, depois vai pintar, certo? Então você vai corrigir o problema. O colesterol, quando ele está elevado no organismo, é porque existe um problema que ele está lá para corrigir. Colesterol não é bandido. Colesterol é um grande amigo. Isso os profissionais de saúde precisam estarem conscientes disso. Colesterol, repito, não é inimigo, não é o bandido. Colesterol é amigo. Quando ele está aumentado, é porque o organismo perdeu a homeostase. O organismo está com um determinado problema. Como nós falamos aqui, um vazamento lá no cantinho, certo? Se tem um vazamento, você precisa consertar, vai colocar um impermeabilizante, um cimento, vai pintar. Essa é a função do colesterol, falando de forma grosseira para o seu público, que o colesterol está lá para consertar e não o resultado de um problema dele próprio, tá? Ele vai corrigir o problema. Essa é a intenção do colesterol, certo? Só que nós, hoje, temos ingerido muitas moléculas diferentes que são inflamatórias, certo? Que causam inflamações. E você me pergunta assim, obesidade é um problema? Sim, obesidade é um problema, por excesso de calorias que estão entrando, de calorias erradas, certo? Mas existe um problema pior do que a obesidade, que é a pessoa inflamada, pessoa inchada. Isso é diferente, tá? Se eu pego na mão de uma pessoa, eu como um estudioso desta área, e eu discuto isso com qualquer profissional de saúde, eu pego na mão e vou dizer qual é o colesterol da pessoa e vou dizer se ela é obesa ou se ela está inchada, inflamada. São coisas diferentes. Queres perguntar sobre isso? Doutor, eu queria, na verdade, que o senhor deixasse para quem está nos assistindo, porque a gente tem dois públicos. A gente tem aquele público leigo, né, que está entendendo, conversando, porque o senhor tem feito comparações muito importantes, mas a gente também tem os profissionais da saúde que podem, né, acessar esse material do senhor, que certo. Eu acho que é muito rico e é resultado de muito estudo. E eu queria que o senhor dissesse para quem está nos assistindo como é que pode ter acesso, né, a esse material, principalmente quem é da área da saúde, que o senhor tem algumas ideias que são diferentes da maioria, porque é resultado de estudo, eu acho isso muito importante, mas como é que a gente pode conhecer um pouco mais esse teu estudo, doutor? Estão publicados em revistas científicas, né? E eu tenho vários artigos com o Dr. Laí Ribeiro, faço parte da equipe de pesquisa dele. Hoje ele tem mais de 3.000 médicos e nutricionistas que seguem a linha dele, né? Que é questionado por alguns, tá? Mas é uma linha de pensamento que chama medicina integralista, que o problema não deve ser resolvido diretamente num órgão que está com problema, e sim de forma integral, geral. Certo? Porque o problema decorre, tem causas, tem que saber as causas. Tá? Então, os trabalhos estão publicados, né? É só colocar o meu nome, vai aparecer na mídia social, dando encaminhamento para o... Né? Só procurar por Robson Olivo, vai encontrar os artigos do senhor. Com certeza.
Doutor, foi um prazer receber. O nosso tempo aqui acaba passando muito rápido, mas já quero convidar o senhor para que volte mais vezes, para que a gente possa conversar mais e ampliar nesse teu estudo que o senhor tem feito durante muito tempo, mas para que a gente possa também passar para o público que está nos assistindo em casa, que nos acompanha pela internet também, porque eu acho que é muito importante a gente saber o que está sendo pesquisado na comunidade científica e agradeço o senhor por estar, né, nos ajudando a entender isso. Eu gostaria de retornar para falarmos especificamente de autismo. Acho muito importante. Autismo tem sido... O próprio governo tem promovido ações para beneficiar os autistas, mas a causa principal do autismo não está sendo atacada. Certo? Esse é o assunto para outro momento. Para a próxima, combinado então. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse é o Dr. Robson Olivo, doutor em Ciência dos Alimentos, conversando com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho sobre os estudos que ele tem feito e como isso pode impactar no nosso dia a dia. Depois do intervalo, tem mais informação aqui no Tudo a Ver.